E aí, pessoal, mais um vídeo para vocês, e nesse vídeo a gente vai ler Jó, capítulo 3 e Romanos, capítulo 7. Vamos comigo. O discurso de Jó. Depois disso, Jó abriu a boca e amaldiçoou o dia do seu nascimento, dizendo: pereça o dia do meu nascimento e a noite em que se disse nasceu um menino. Transforme-se naquele dia em trevas, e Deus lá do alto não se importe com ele, não resplandeça a luz sobre ele. Chamem-no de volta às trevas e à mais densa escuridão. Coloque-se uma nuvem sobre ele e um negrume aterrorize a sua luz. Apoderem-se daquela noite densas trevas, não seja ela incluída entre os dias do ano, nem faça parte de nenhum dos meses. Aquela noite estéril, e nela não se ouçam brados de alegria. Amaldiçoem aquele dia os que amaldiçoam os dias, e são capazes de atiçar o Leviatã. Fiquem escuras as estrelas matutinas, e espere ele em vão pela luz do sol, e não veja os primeiros raios da alvorada, pois não fechou as portas do ventre materno para evitar que eu contemplasse males. Porque não morri ao nascer, e não pereci quando saí do ventre. Porque houve joelhos para me receberem e seios para me amamentarem. Agora eu bem podia deitar em paz e achar repouso junto aos reis e conselheiros da terra, que construíram para si lugares que agora jazem em ruínas, como governantes que possuíam ouro, que enchiam as suas casas de prata. Porque não me sepultaram como uma criança abortada, como um bebê que nunca viu a luz do dia. Ali os ímpios já não agitam, e ali os cansados permanecem em repouso. Os prisioneiros também desfrutam sossego, já não ouvem mais gritos do feitor de escravos. Os simples e os poderosos estão ali, e o escravo está livre do seu senhor, porque se dá luz aos infelizes e vida aos que de alma amargurada, aos que anseiam pela morte, e esta não vem, e a procuram mais do que um tesouro oculto, e os que se enchem de alegria e exultam quando vão para a sepultura. Porque se dá vida àquele cujo caminho é oculto, e a quem Deus fechou as saídas. Pois me vêm suspiros em vez de comida, meus gemidos transbordam como água. O que eu temia veio sobre mim, o que me receava me aconteceu. Não tenho paz, nem tranquilidade, nem descanso, somente inquietação. A gente já estava passando o perrengue dos perrengues. E ele tá ali se perguntando por que ele nasceu para sofrer isso tanto. Bom, sinto aqui que se alguém está sofrendo e pensa dessa maneira, saiba que o Senhor, ele tem maneiras, né, de reverter todo o quadro negativo da nossa vida e fazer com que a glória dele se estabeleça na nossa história, na nossa vida. E eu quero que você saiba que ainda há esperança, né? O nosso Redentor vive. Bom, Romanos 7. Meus irmãos, falo a vocês como a pessoas que conhecem a lei. Acaso vocês não sabem que a lei tem autoridade sobre alguém apenas quando ele vive? Por exemplo, pela lei a mulher casada está ligada ao seu marido, mas enquanto ele estiver vivo. Mas se o marido morrer, ela estará livre da lei do casamento. Por isso, se ela se casar com outro homem enquanto seu marido ainda estiver vivo, é considerada adúltera, mas se o marido morrer, ela estará livre daquela lei, e mesmo que venha se casar com outro homem, não será adúltera. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos a dar fruto para Deus. Pois, quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam em nosso corpo de forma que davam fruto para a morte. Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei, para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito, e não segundo a velha forma da lei escrita. Que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado, a não ser por meio da lei. Pois, na realidade, eu não saberia o que é cobiça, se a lei não dissesse não cobiçarás. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso. Pois, sem a lei, o pecado está morto. Antes eu vivia sem a lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Descobri que o próprio mandamento, destinado a produzir vida, na verdade produziu morte. Pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo enganou-me e por meio do mandamento me matou. De fato, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. E então, o que é bom se tornou morte para mim? De maneira nenhuma. Mas, para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu morte em mim, por meio do que era bom. De modo que, por meio do mandamento, ele se mostrou extremamente pecaminoso. Sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, não sou.
pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Nesse caso, não sou mais eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isso é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Assim, encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim. No íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Mas aí não acaba por aqui, gente. No próximo dia, à noite, vocês vão ver a continuação de Romanos e como é lindo ver o que Jesus transformou na nossa vida. Não perde, porque tá incrível essa leitura bíblica juntos. Deus abençoe.